Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a audição e o equilíbrio. Para que nós possamos compreender como funciona o equilíbrio e também a audição, nós precisamos relembrar um pouquinho da anatomia da orelha. Então, ela é composta por três compartimentos, digamos assim, que é a orelha externa, média e interna. A orelha externa é o que a gente consegue, né, sentir, que é a aurícula, né, que é essa parte que está fora, mas também uma parte que a gente quase não consegue ver, né, que é o canal auditivo. Então, a aurícula ela auxilia aí no direcionamento das ondas sonoras para que o som chegue até o interior da nossa orelha. Entre a orelha externa e a orelha média, nós temos uma membrana, que nós chamamos de tímpano, mas também pode ser chamada de membrana timpânica. Na orelha média, nós temos três ossos: o martelo, bigórnia e estribo. O martelo ele está ligado tanto à membrana timpânica, né, tanto ao tímpano, quanto à bigórnia. A bigórnia, por sua vez, está ligada ao martelo e ao estribo. E o estribo está ligado aqui, ó, na janela oval ou janela do vestíbulo. Nós temos ainda que a orelha média, né, ela tem uma ligação através da tuba auditiva com a nossa faringe. Mas é claro que essa ligação geralmente está fechada. Porém, quando nós bocejamos ou quando a gente tem um resfriado, alguma coisa assim, nós podemos ter a abertura e o envolvimento aqui entre a orelha e a faringe. Até quando nós temos resfriado ou quando nós pegamos alguma infecção, essa infecção geralmente ela acaba se alojando aqui na orelha média, tá? Nós dizemos então que tem infecção otite média, tá? Normalmente é aqui, né? Pode acontecer em outra região também. A orelha interna, por sua vez, ela é composta, né, pelo aparelho vestibular, que vai ser responsável pelo equilíbrio, e pela cóclea, que é responsável pela audição. Aqui vocês conseguem ver que nós temos o nervo que está chegando, né, aqui. Então, ele vai ser o responsável por levar os sinais até o nosso encéfalo. Esse nervo é o nervo vestíbulo nuclear, ou também nós conhecemos como nervo 8, lá no nervo craniano 8. Tá? Então, tem esses dois nomes ligados a ele. Então, vamos começar falando sobre a audição. A audição é a percepção da energia das ondas sonoras que estão chegando até o nosso ouvido. Então, nós percebemos esses picos de ondas sonora chegando até o ouvido. Nós dizemos que quanto maior a frequência, mais alto e mais agudo será o som. Então, por exemplo, aqui no exemplo que eu coloquei aqui, nós temos uma frequência média ou baixa frequência, digamos assim, comparado com a sequência 2, né? Nessa baixa frequência, nós vamos ter sons baixos e graves, como por exemplo o estrondo de um trovão bem distante. Já no exemplo 2, nós vamos ter uma frequência maior. Isso vai criar um som alto e também agudo, como por exemplo o arranhar da unha no quadro negro, né? Um exemplo aqui para vocês. Então, o som
Na verdade, ele é uma interpretação do nosso cérebro da frequência, da amplitude e também da duração das ondas sonoras. A transdução do movimento das ondas sonoras para o som, ele ocorre através de diversas etapas. Primeiramente, o movimento da onda sonora vai entrar aqui pelo canal auditivo e vai chegar na membrana timpânica. Aqui, essa membrana vai fazer com que o movimento das ondas se torne vibração e vai passar essa energia para os ossos do ouvido médio. Então, primeiramente, né, quem vai sentir essa vibração é o martelo e ele vai passar então essa vibração para a bigórnia, que vai então passar para o estribo. O estribo ele está conectado, lembra que eu falei para vocês, nessa janela oval do vestíbulo e vai então passar essa vibração para a cóclea, que, por sua vez, passa a vibração para o líquido que tem dentro dela. Esse líquido, então, começa a vibrar e faz com que ocorra a abertura de canais iônicos. Mas lembrando, né, que aqui dentro da cóclea, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, mas aqui nessa cóclea, nós temos células pilosas, que são células ciliadas. Então, elas vão sentir essa vibração e então vão abrir os canais iônicos. A partir do momento que nós temos a abertura desses canais, gera um fluxo de íons e esse fluxo de íons gera sinal elétrico. Então, vai ocorrer a liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ser enviados para os nossos neurônios auditivos primários, que por sua vez vão enviar então esse sinal para o nervo coclear, que então vai levar o som, né, até o encéfalo. Para, claro, que não ocorra um rompimento da nossa cóclea, nós temos aqui uma transferência de energia. Então, ocorre a transferência de energia para essa janela da cóclea aqui, que é a janela redonda, e então a energia ela vai ser dissipada nessa região. Entre o líquido da cóclea e as células pilosas, nós temos uma membrana bem flexível, que se chama membrana tectória. Essa membrana, ela se movimenta, digamos assim, dependendo da vibração. A partir do momento que ela se movimenta, ela também curva os nossos cílios da célula pilosa. Quando ocorre esse curvamento dos cílios, vai então ocorrer a abertura de canais. Nós teremos então a entrada de cátions, a célula vai despolarizar, vai liberar os neurotransmissores que vão ser enviados para o nosso neurônio primário e vai gerar um potencial de ação, enviando então o sinal, né, para o nosso encéfalo. Então, como que ocorre o envio das informações até o nosso encéfalo? Primeiramente, lembrem-se, vocês estão me ouvindo agora, tanto a orelha direita quanto a tua orelha esquerda. Então, você vai receber as ondas pelos dois lados. Então, tanto a cóclea direita quanto a cóclea esquerda vai enviar informação até o bulbo pelo nervo vestíbulo coclear. Então,
ele vai chegar aqui no núcleo coclear, que fica no bulbo, e aqui nós vamos ter uma modificação. Por quê? Porque nós vamos ter uma projeção para os dois núcleos superiores. Por exemplo, chegou o som aqui pelo lado direito até o bulbo. Ele vai enviar o som de um jeito ipsilateral, que é para o mesmo lado do corpo, e outro contralateral, que é para o lado oposto. Então, ele envia o som, né, através de neurônios para o lado direito e para o lado esquerdo. Isso também vai acontecer com a audição que está vindo do lado esquerdo. Vai enviar para o lado direito e para o lado esquerdo. E isso é importante para nós conseguirmos entender de que lado que está vindo o som, tá? Então, é bem interessante. Quando nós chegamos com o som aqui no nosso núcleo superior, nós vamos ter uma divisão dos sinais, tá? Então, ele vai ser enviado para o mesencéfalo e também para o cerebelo, que precisa aí dessa informação também. Então, ela vai tanto para o cerebelo quanto para a formação reticular. Quando ele chega aqui no mesencéfalo, desculpe, vai enviar o som para o tálamo direito, tálamo esquerdo. Aqui nós vamos ter uma nova sinapse que vai então enviar para o córtex auditivo direito, no caso do tálamo direito, e para o córtex auditivo esquerdo, no caso do tálamo esquerdo. Lembrando que aqui, ó, vai chegar sinal tanto da nossa orelha direita quanto da nossa orelha esquerda. E aqui também, tanto da orelha direita quanto da orelha esquerda. E o equilíbrio? Então, a gente entende como equilíbrio duas características bem diferentes. Uma delas é a estabilidade dos líquidos corporais em relação às concentrações iônicas do corpo. E outra é a posição do nosso corpo no espaço. E é isso que nós vamos falar hoje, essa posição do corpo no espaço. Então, para nós podermos compreender o equilíbrio, nós temos que ter em mente que existem dois componentes essenciais: os componentes dinâmicos e os componentes estáticos. O componente dinâmico, ele vai fornecer informação sobre o nosso movimento no nosso espaço. Já os componentes estáticos, eles vão fornecer informação em relação à posição da nossa cabeça. Se ela está, por exemplo, na posição vertical, que é a normal ou um pouco inclinada. Então, ele vai mandar esse sinal para o encéfalo e demonstrar a posição da nossa cabeça. Nós temos algumas informações importantes para o equilíbrio: as informações sensoriais e as informações visuais. As informações sensoriais, elas vão ser provenientes da orelha interna e também de proprioceptores presentes nas articulações e no músculo. O aparelho vestibular, então, ele vai ser responsável pelo nosso equilíbrio. Lembrando, né, que esse aparelho está presente na orelha interna do nosso corpo. E ele vai responder às mudanças de posição do corpo no espaço. Para isso, ele apresenta canais semicirculares, órgãos otolíticos e também as cristas no interior aqui da ampola. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses segmentos. Vamos começar falando sobre os canais circulares. Nós temos três: o anterior, o lateral e o posterior. O canal lateral, que é esse que está bem aqui no meio, ele vai detectar a rotação que está associada ao giro. Por exemplo, quando o nosso patinador ele rodopia no gelo. Esse rodopio vai ser sentido pelo canal lateral, tá?
O canal posterior, que é esse daqui, ó, ele vai ser responsável por detectar a rotação esquerda-direita, como, por exemplo, a rotação que nós realizamos quando nós inclinamos a cabeça em direção ao nosso ombro. E o canal anterior, que é esse daqui, ó, ele vai ser responsável por detectar a rotação para frente e para trás, né? Quando nós tentamos aí balançar a cabeça para frente e para trás, ou até mesmo quando nós damos cambalhota. Então, esse aqui vai ser o responsável por detectar essa informação. Já nas cristas, nós temos aqui em cada um desses canais, são estruturas que estão nessas extremidades, que nós chamamos também de ampola, tá? Também é conhecida como ampola. As cristas, na verdade, são as estruturas sensoriais que estão nessa ampola. Essas estruturas sensoriais eu vou mostrar com mais detalhe no próximo slide, mas é constituída por células pilosas e vai ser responsável aí por detectar essa aceleração rotacional que foi sentida pelos canais semicirculares. Em relação ao órgão otolítico, nós temos a divisão em dois, que é o utrículo e o sáculo, e eles apresentam mácula. A mácula apresenta também células pilosas, que é uma massa bem considerável, e nessa mácula nós temos uma membrana otolítica e também partículas de proteínas, né, partículas proteicas. E essas partículas têm tanto proteínas como carbonato de cálcio, que nós chamamos de otólitos. Eu vou mostrar também para vocês no próximo slide. E a mácula, por exemplo, do utrículo, ele vai detectar a aceleração para frente e a desaceleração. Então, ela é bem importante na inclinação da nossa cabeça. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes a nossa ampola e essa mácula no próximo slide. Ah, pessoal, mas antes disso, eu gostaria de deixar registrado que tanto o líquido presente no aparelho vestibular como presente na cóclea é chamado de endolinfa. Esse líquido tem alta concentração de potássio e baixa concentração de sódio e é secretado pelas células epiteliais. Então, vamos começar falando da ampola. A ampola, ela apresenta a cúpula, que se estende desde a base até o teto da ampola, e temos também a crista, que é composta, né, pelas células pilosas. Em volta dela, nós temos a endolinfa, que é o líquido que eu acabei de comentar com vocês, que fica nessa região. Então, o que acontece? Quando essa endolinfa ela se move, ela acaba movimentando a cúpula e, consequentemente, as células pilosas. Lembrando que essa ampola ela vai ser sensível à direção de rotação da nossa cabeça. Então, quando nós giramos a cabeça para a direita ou para a esquerda. Já na mácula, nós temos os otolitos, que eu comentei com vocês. Entre as nossas células pilosas e o otolito, nós temos uma membrana otolítica gelatinosa. E logo embaixo, né, junto aqui com a célula pilosa, nós temos as fibras nervosas. Aqui também, né, pessoal, nós vamos ter aí o nervo logo embaixo da nossa célula pilosa.
Então, o que acontece? Quando nós movimentamos a cabeça para trás, nós inclinamos a cabeça para trás, nós vamos fazer com que a gravidade fique para trás, né? Consequentemente, os nossos otolitos eles serão enviados para trás. E quando eles vão para trás, eles acabam puxando junto com eles o nosso cílios, né, das células pilosas. E isso muda a conformação e vai modificar também a nossa polarização da célula. E aí acontece a mesma coisa que acontecia com a audição. Modificou a polarização da célula, nós vamos ter entrada de íons e, consequentemente, o impulso nervoso. E como que essa informação é enviada para o encéfalo? Então, as células pilosas vão liberar neurotransmissores que vão enviar o impulso nervoso através do nosso nervo vestíbulo coclear para, então, o nosso encéfalo. Nós temos a divisão e o envio vai ocorrer para o cerebelo diretamente, sem sofrer nenhuma sinapse, e também teremos um sinal sendo enviado para o núcleo vestibular do bulbo. Aqui nós teremos um envio novamente, né, para o cerebelo, teremos um envio para a formação reticular, que vai então para o tálamo e para o córtex cerebral, e ainda aqui no núcleo nós teremos um sinal enviado para nervos motores somáticos que vão controlar o movimento dos olhos. Por exemplo, quando nós mexemos o rosto, né, muitas vezes nós deixamos o nosso olho fixo. Isso ocorre por causa desse envio, desse sinal motor somático que vai controlar esse movimento dos olhos. Então, pessoal, essa nossa aula de equilíbrio e também audição termina por aqui. Ainda durante a semana eu estarei mandando a aula sobre visão e daí nós finalizaremos o nosso sistema nervoso central. Obrigada e até a próxima aula.